música da Reforma. Existiu, né, numa primeira tentativa de construir música para as novas sinagogas no século XIX, existiam duas tendências. Uma era fazer uma música totalmente europeia, sem nenhum elemento judaico, ou as sinagogas que tinham conceitos ainda menos reformados, elas tinham as formas musicais extremamente judaicas, mas muito pouco do dia a dia. Então, o Zultzer, ele foi o primeiro cara que começou a juntar esses dois mundos musicalmente. Então, ele pegou temas judaicos e escreveu em forma de música, como as pessoas estavam ouvindo nas suas vidas, no seu dia a dia. Então, para mostrar um pouquinho, tem uma música, uma canção que a gente faz em casamento, que é o Meira, que ele, olha que interessante, ele é composto para coro, foram quatro vozes, harpa, e ó, imagina que na sinagoga, aí tem coro, corão, um baita de um órgão e uma harpa. Isso já estava começando a acontecer. Então, então assim, é uma eira. A uma eira é um trecho de casamento que a gente costuma cantar no iníciozinho da cerimônia. E a parte da Sheva Brachot também. Kol Sasson, Vekol Simcha, Kol Hatan, Vekol Kalá. Voz do noivo, a voz da alegria, a voz do júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva. Então tem esse caráter festivo. Vamos lá. Mera Adonai, tu Ele segue. É o seguinte, esse é o Zultzer. É uma versão, uma versão diferente. A gente tem essa versão no nosso repertório, arranjada só para casar sem coro. É um pouquinho diferente, mas a música é essa aí. Falando ainda, né, de compositores alemães, a gente tem uma obra, para falar um pouquinho dele. Toca só isso, sim. Só isso, ver quem reconhece. Então, Deutsche Gedusha. É, é uma música super emblemática do nosso repertório, né? A gente ouve em festas. E é uma obra que ela tem uma história para além da música. A música é fantástica, é espetacular, mas o que acontece aqui? É uma Kedushá. Kedushá, a gente tem o texto tradicional da Kedushá, né? Tem várias versões, mas é sempre o texto tradicional, que é baseado naqueles versículos, Kadosh, 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 Baruch Kevod Adonai Menkomo, Loch Adonai Leolam. É, esses versículos seriam a base, né, a fundação da Kedushá, que é o momento da Amidá, onde a gente
trata da santificação do Deus, né? Da ideia, dessa ideia. E aí, o que que aconteceu aqui? Foi feita uma reinterpretação desses versículos base com parágrafos escritos em alemão que refletissem a situação e os anseios da comunidade judaica da época. Então, é um texto completamente diferente para reinterpretar os versículos bíblicos, né, de fundação desse momento da reza, mas com uma outra ideia. E aqui já tem toda a ideia, né, dos judeus emancipados que não viam mais o seu estado como um estado transitório à espera de uma salvação futura, e sim cidadãos plenos, exercendo a sua fé em meio a outras culturas. Então, a genialidade aqui é pegar a ideia do texto tradicional, reinterpretar, mas não é reinterpretar somente, é realmente transformar esse texto e criar uma Kedoshá nova. E em que momento do ano isso foi feito? Isso foi inaugurado no Yom Kippur. E em que momento do Yom Kippur? Na Neilá. A Neilá, na grande sinagoga de Berlim, era um momento de muita experimentação. Assim, se era para experimentar coisas novas, era na Neilá. É surreal para a gente pensar nisso. O cara, Neilá, play safe, né? Não vai inventar moda. Lá tudo certinho ali, no momento que você já está mais para lá que para cá. E ali não, era um momento importante de afirmações ideológicas. E aí você tem, por exemplo, essa aqui do chá nova. Você teve a situação em que também na Neilá, no Yashimcha, que é uma peça que a gente canta no início da Neilá, se chamava uma cantora, e às vezes uma cantora não judia, inclusive, uma cantora da sociedade, para cantar. Então, olhem a permeabilidade da cultura judaica nessa época, como era aberto, e como que a sociedade, né, no caso alemã, também, né, por sua vez, permeável e um intercâmbio, uma coisa toda funcionando bem, toda bem azeitada. O Lewandowski, se a gente está falando do século XIX, eu não sei exatamente o ano daqui do chá, mas o Lewandowski ele foi de 1821 a 1894. Trabalhou, ele era polonês, mas ele, sei lá, trabalhou em Berlim a maior parte do tempo. E aqui, é, então você tinha, né, junto com esses momentos todos de experimentação, toda a construção do que a gente hoje tem como dado, né, que são esses elementos da reforma que a gente já é, mas isso tudo estava sendo construído, né, sendo experimentado, sendo construído, sendo testado. Algumas coisas funcionavam, algumas coisas não funcionavam. É, e essa aqui do chá, né, claro, aqui na área a gente segue o texto do Marçal, mas, mas a gente continua fazendo, né, continua fazendo e sim, 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 é mais comum. Mas mas assim, Pestalozzi, você canta em alemão? Acho que não. Porque às vezes essas gravações de YouTube são gravações mais históricas, né? De tentar fazer a partitura no álbum, né? No livro, ela é escrita em alemão. E o texto Aus jeglichen Munde erschautet den Ruf zum Lobe des Ewigen, der alles erschuf. E rima, o texto em alemão fica lindo, tá? Vou até cantar um pedacinho, porque é muito bonito. E em termos de ideia, assim, só um pouquinho da tradução. De todas as línguas, a canção é elevada para o Senhor da criação
que desde o início dos dias, os cores celestiais falam da sua glória, suas vozes ressoando nos céus e na terra. Kadosh, Kadosh, Kadosh. E aí, não há palavras para um mero mortal que possa é, fazer grandeza ao seu louvor. E Israel, que ele trouxe como seus sacerdotes, vem trazendo a sua luz através de povos e terras. Onde quer que viva, em qualquer lugar, soa as palavras de alegria e de louvor. Quer dizer, é um texto mais universal e coloca o povo de Israel como aquele conceito, né, do Or Lagoim, do povo de Israel ser um lumiar, né, de trazer a luz. É um conceito controverso, mas é bonito, por um lado, né? Se a gente pensar que todos podem trazer luz a todos, o conceito fica mais bonito, né? Israel só fica muito. E aí, Baruch que vó da Adonai Nimkomon, né? Em outro versículo. É, e aí, enfim, o próximo pedacinho vem, seja quando a manhã surge, seja quando a noite cai, a gente se vira para cima, para o guardião, sempre vigilante, que traz o seu poder, que traz o seu poder para para aquele povo eleito que nele confia, as palavras de sua santidade são eternamente verdadeiras. Shema Israel muda totalmente, não tem mais do seu lugar, ele terá compaixão por nós e nos redimirá no tempo vindouro. Aqui é uma onda meio que a redenção já aconteceu e, e houve até, isso é interessante, no momento lá pós esses estabelecimentos e o crescimento das comunidades pós-emancipação, tipo, galera, a Terra Prometida é aqui. Até o sionismo ficou um pouquinho, sionismo ainda incipiente, claro, mas ficou, e não exatamente sionismo político, né, estruturado, mas a ideia, o ideal sionista, ficou um pouquinho apagado, como chegamos aqui, estamos bem, beleza, fechou. Agora, são outras frases que a gente precisa, não mais aquelas jogadas todas para o futuro. Então, agora, assim, duas coisas só, antes de eu cantar um pedacinho em alemão. Duas coisas interessantes. Uma é, caramba, mexer no texto da Kedushá. A Kedushá é um texto considerado tão importante que pela... Tá frio. Deixa eu só ir para o frio. Quer abaixar um pouquinho? Vocês, sei lá. Não, eu tô vendo o pessoal com casaco. É, tá bom, beleza. É, é, mexer na Kedushá é uma coisa complicada. Assim, a Kedushá é um momento considerado tão importante da reza, que é a tradição mais, sei lá, mais ortodoxa, coloca que se você chega na sinagoga na hora da Kedushá, você não se mexe. Está parado. Onde você está? Ouviu o Kedushá? Opa. Você não se mexe, você fica ali, espera acabar e aí você vai sentar ou você vai para o seu lugar. E aí aqui os caras de boa mexeram na Kedushá e isso se tornou um texto basal para essa nova etapa da vida judaica na Europa. Então, é uma coisa interessante. Então, vamos aquela partezinha do Baruch que vou do Donaim, como está na 274, ali no. Isso.
E no chá a gente vai fazer nas festas, né? E a gente vem fazendo. A gente, na verdade, ficou muito tempo sem fazer. E há uns 2 ou 3 anos a gente resgatou e foi super legal. Me lembro que eu fiquei um pouco temeroso. Falei, caramba, vamos fazer isso aqui do chá, sem couro, como é que vai ser? E foi o máximo. E aí voltou para o repertório e já está. Aí, interessante ouvir, né, um texto religioso. Assim, essa ideia de traduzir, de cantar em outras línguas, a gente tem hoje na América, 80% da Reform América tem boa parte do seu serviço religioso em inglês. E beleza, a gente estranha, né? Tem quem comece a pensar em fazer rezas cantadas em português. A gente estranha um pouco, mas, ora, por que não? Né? A gente não está aqui no Brasil há tanto tempo, mas quem sabe daqui a um pouco a gente vai começar. Claro, tem a história do hebraico, de não perder o hebraico, do hebraico ser uma referência, né? Um elemento cultural centralizador importante, né? Da cultura judaica ao redor do mundo, mas, sei lá, não haveria nenhuma inovação nisso. Seria tudo ok. É engraçado que na América Latina não acontece, não vê muito em espanhol sinagogas, as inúmeras sinagogas da Argentina, não conheço nenhuma que cante em espanhol. Às vezes se usa o ladino, a gente também, de vez em quando, usa o ladino, mas é uma coisa realmente do inglês, do alemão. Na França tem um pouco também. Cantadas em francês? Tá, interessante. Tá. Então, quem sabe um dia a gente está aí. Quão belas são suas tendas, roja. Sei lá. Às vezes, sabe o que que eu queria? Não dá, mas eu queria muito que tivesse nas rezas legenda. Porque às vezes, né, a gente tem o sentido geral da reza, mas a coisa imediata da tradução de palavra por palavra, morar, né, sabe? Como escapa, né? E como a gente deixa de não é deixa de, mas como a gente poderia aprofundar mais nossa apreciação e nosso entendimento e a nossa sensação, né, ao longo dos serviços, se a gente não tivesse uma legendinha, por que não? Hein? Não é tão complicado colocar legenda. Não é nada complicado. E existe, inclusive, sem ser a legenda, mas existem edições de Sidurim interlineares. E você tem um texto em hebraico e você tem palavra a palavra embaixo, assim, a tradução. Então você consegue ter um pouquinho. É um pouquinho complicado, confuso de ler, e você perde um pouquinho o sentido geral e fica a coisa palavra por palavra. Mas, enfim, a questão do idioma, eu acho que é uma questão que
que às vezes, sei lá, por um lado é lindo, o hebraico é o hebraico, e quando você traduz, o que você perde não é o sentido, é a poesia. Isso vale para qualquer tradução, mas, enfim, vamos seguindo com o que a gente, né, com o que funciona no nosso tempo. Queria trazer só mais um compositor alemão, que é um compositor que chegou a trabalhar com Lewandowski na Grande Sinagoga de Berlim. E, aparentemente, ao que contam as anedotas, a Grande Sinagoga de Berlim não era grande o suficiente para os dois. Uma frase que eu ouvi e adorei. Enfim, que é o Kirchner, que ele é um compositor um pouquinho, e ele viveu até 39. Vejam só. E em 39, né, no alvorecer da Segunda Guerra, ele ainda estava ali trabalhando, pelo menos vivo, né? É, e ele tem um estilo que ele já amolece um pouco aquela coisa muito formal da música religiosa alemã dessa época, e ele já traz uma coisa um pouco daquele romantismo alargado, mas uma pegada mais meio Bruckner, uma coisa que já entra um pouco no século XX, já pega a influência é, música francesa, e ele passou a morar em Munique, no sul da Alemanha, que aí você tinha ali realmente a influência ali na Alsácia-Lorena, ali pertinho, pertinho. E toda essa relação com a música da região. E o sul da Alemanha era mais conservador religiosamente do que o norte, do que os grandes centros, tipo Frankfurt, Berlim. Você tinha um sul religiosamente ainda mais conservador. Só que a obra dele, apesar de ter similaridades um pouquinho com o estilo pomposo, majestoso, coro, órgão, ele tem sei lá, um gostosinho, assim, tem uma coisa sensorial, de uns encadeamentos de acorde que, sabe, dá um gostosinho quando a gente escuta, tem uma sensualidade no sentido da experiência, né, da sensação, assim. Então ele busca muito isso. Aí eu separei aqui, é um Oive Shalom, tá? O final de um Lecadori, que é uma obra um pouquinho, sei lá, acho que não daria para a gente fazer ela inteira aqui, porque ela tem partes bonitas e partes são meio confusas. Mas esse Oive Shalom é lindo. A gente nunca cantou, mas está aqui no nosso arquivo, acho que vale a gente fazer. Solista e coro, e aqui você tem coro, princípio, primeiro a capela, é isso mesmo, e depois é o acompanhamento. Olha só. O cantor e coro a capela. O elemento é para sua filha, que interessante. Então tinha esse jogo, assim, canta só o cantor e coro, depois entra o órgão. Vamos lá.
Bem romântico, assim, tá tranquilinho. É muito diferente do clima de mercadoria que a gente faz hoje em dia. A gente chega com uma coisa lentinha assim, as pessoas vão se virar e irem embora. Não é? É outro clima. Mas se a gente parar para pensar, Oi, Shalom, vem em paz, a noiva entrando. Combina, vai, uma coisa muito assim, tranquila, misteriosa, assim, fica bonito. Só que hoje, né, o tempo é outro, o mundo é outro. Quero ver no que vai dar, porque TikTok ainda é recente. Quero ver aí com o efeito TikTok no médio prazo, o que que vai acontecer com nossos cérebros. Daqui a pouco tá que nem um mundozinho, assim. É, enfim. Então, existem muitas versões de Lechadoria, sim, esse clima. Mas hoje em dia, a maioria das composições modernas já são todas uplifting, todas, enfim, tempos e tempos, e aquilo. Pode ter algum momento que a gente faça isso e funcione, seja lindo. É uma questão de quando, para quê, né? De quando que é adequado fazer. É, tá. Falamos dos alemães, e aí a gente podia falar. Você tem aí o Reginaldo Rossi? Então, como eu falei de um compositor daquele de 1570 a 1630, Salomone Rossi, Salomone Lebreu, um compositor italiano, viveu em Mantua, e ele pegou o final do Renascimento, o início do Barroco. E é isso. Eu tenho 1630, 23. Tá? Não faz tanta diferença. E aí, a gente tem no nosso acervo, e a gente usa nas cerimônias de Tefilin, um Andonolam, que é completamente diferente, acho que, de tudo que a gente tem no nosso repertório da área hoje em dia. Não é? A gente não tem outra peça renascentista barroca assim. E a gente já cantou com coro, né? Ela é toda a capela, a gente fazia com coro, era lindo. E aí, só para vocês ouvirem um pouquinho, não vou cantar não, deixa. Enfim, é outra onda, assim, né? Outro estilo de música. Isso aí é 300 anos antes, né, que a gente ouviu, 300 e tantos anos antes da que a gente ouviu anteriormente. E aí falamos de um pouquinho de Alemanha, Itália, e aí queria trazer uma figura
já soube que a Silvia lembra dele, o maestro Fater, o maestro Issachar Fater. Ele era maestro, regente na Europa, e ele veio para cá e ficou um tempo na área, e regeu outros coros na cidade também. E ele foi um dos fundadores do coro da área. E aí conta-se sobre ele que os grupos em que ele trabalhava eram reconhecidos por sua seu alto nível artístico enfim, então era um cara top, assim, que veio aqui fundar o nosso coro. E ele trouxe com ele algumas melodias que a gente canta até hoje, ou quase até hoje. Uma delas é aquele Oneta que a gente cantará, tá? Que acho que a gente vai trazer de volta esse ano também. Que a gente fazia com coro, é uma obra linda. E foi ele que trouxe para cá, para a área. Eu não sei o compositor dessa obra, nunca consegui descobrir. Perguntei já para um monte de gente, ninguém conseguiu me dizer, mas a gente sabe que o Vater trouxe. É, são uns pedacinhos só para a gente lembrar qual é. E aí vai seguindo. E o interessante dessa peça é que ela traz um contraste, como o coro, ele sempre entra rítmico, preciso, decidido, como que é isso. E a parte que o Hazan canta, ela é toda, mas não, mas espera aí. É toda pedindo, solicitando, argumentando, e aí entra o coro de novo. A lei é essa, a vida é assim. Aí chega o ser humano, mais, não será que, coitado de nós, não, não, não. O dia do julgamento. Então tem esse contraste que é um barato nessa peça. Dá essa coisa de como as coisas, né, seriam e de como a gente gostaria que elas fossem. Então fica um pouco esse diálogo, né, isso nessa composição que é genial. E a gente muito provavelmente vai trazer de novo esse ano, depois de 2019, foi a última vez que a gente fez. 2020 a 24, a gente fez outras versões. A gente também vai fazer, que são super bonitas. O malachim fez o e os anjos vão tremer, eles vão morrer de medo, e eles vão dizer, e chegou o dia do julgamento. Dá para colorir melhor essas palavras. Barato. Então, isso foi trazido pelo maestro Faber. E uma outra específica que eu sei que o maestro Faber também trouxe, além de outras, tá? Essas duas são emblemáticas assim, no seu teatro. Não, é muito não. Não, não. Essas coisas para você.
Ah, tá aqui, tá aqui. Que é o Serrucciari, de um compositor, agora sim, francês, que compôs em Paris, na Grande Sinagoga de Paris. E a ideia ali dele, e a ideia na época, era os serviços da sinagoga serem que nem na Ópera de Paris. Então é tudo muito cantadão, assim. Também tem peças com órgão, harpa, instrumentos, e aí já tem uma pegada mais música. E ele já era amigo dos compositores franceses, né? Ele já era amigo do Allegri, do Meyerbeer, que eram compositores de concerto, né? Até de ópera na época. Inclusive, são compositores que foram acusados por Wagner, professor alemão, de serem responsáveis pela destruição da música, por trazerem elementos judaicos para a música. E aí o Wagner tem todo um artigo que ele escreveu. Amo as músicas de Wagner, as óperas, amo, 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 mas tem que separar a obra do cara. Tem que fazer assim, olhar para cá, sabe? Mas, enfim, teve uma questão complicada ali de posicionamento. Até onde tem quem diga que ele fez isso para poder ser aceito nos meios musicais, mas não importa, né? Não importa. De qualquer jeito, ele tem um artigo, foi publicado, Os Judeus e a Música, Os Judeus na Música, não me lembro. Quando ele discorre sobre isso, ele fala justamente do Alev e do Meyerbeer, que eram dois compositores de ópera extremamente bem-sucedidos na época. E aí, enfim, mas, voltando para o Alev, então, o seu Vater, o mestre Vater trouxe esse seu Chiarim, que ele era cantado quando a gente andava, na hora de guardar os goldos da Torá. E é uma obra, vocês vão ver o porte. São Chiarim, vendo essa marcha, no coitado, reserva. Lembra? É lindo, a peça é linda. Eu já cantei com coro israelita uma vez na hebraica, ficou um barato. Assim, é que, de novo, assim, ela é um pouco densa, talvez, pra gente, mas sei lá, quem sabe um dia também. É, então tá, cobrimos a Alemanha, um pouquinho de França, um pouquinho de Itália. E aí agora, assim, queria trazer um pouquinho de história de Ari, nossa história, através de duas figuras que estiveram aqui. Uma delas eu já falei, que é o Maestro Pfaffer, e a outra é o Fritz Hoffer, lembram? O Fritz Hoffer ele foi não só organista, que, como foi ele que desenhou, projetou o nosso órgão de tubos na década de 60. Esse órgão de tubos nosso foi feito sob medida por um especialista para que ele fosse o mais adequado possível à música religiosa judaica. Então, ele fez toda a especificação do instrumento, Regina, me corrige, você é autoridade do assunto. Toda a especificação e foi mandado para o Sul, construída pelo Edmund Bohm, que era um construtor, né, de órgãos na época. E esse órgão ele ficou em funcionamento por 40 anos.
pouquinho mais de 40 anos. É, e se um dia ele for reformado, ele vai voltar a funcionar. Porque os materiais estão lá. É, enfim, está lá. É uma discussão que, né, é sempre interessante, mas o fato é que foi um instrumento que, apesar da dificuldade da manutenção que a gente tem aqui, foi um instrumento bem construído e ele não está em funcionamento, mas ele ainda está inteiro. As madeiras estão inteiras, os tubos estão inteiros até hoje, ou seja, material de qualidade, né, de coisas de antigamente mesmo. E aí o Fritz Hofer, ele escreveu também uma obra que a gente tem no nosso repertório hoje em dia, que isso eu diria que só a gente tem na área, né? Que é esse prelúdio aqui. Vocês vão reconhecer também. Eu vou tocar pouco está escrito na partitura, tá, gente? Não vou inventar nada, não, né? Sempre acontece. Um vinhetinho, ele compôs baseado no tema tradicional do Barichu. Lembra como era o Barichu que a gente fazia nas sextas? Lembra? Então. Pegou essa ideia da voltinha e construiu uma peça inteira baseada nisso. Isso é nosso, área, feito aqui. Uma outra que foi feita aqui, que é nossa também, que foi feita, já ouviram falar no Rabino Fritz Pincus? Rabino Pincus tinha um irmão chamado Kurt, e Kurt escreveu um dos prelúdios mais fantásticos que a gente tem, que é o prelúdio antes do En Camorra, na hora da saída da Torá. Então, é um outro prelúdio super especial que a gente tem aqui, só aqui. Tá? En Camorra, foi escrito pelo Kurt Pincus, aqui. Eu não sei como isso chegou até aqui, né? Eu sei que em São Paulo eles não fazem. Já conversei com a Lei, e não conhecia, não reconhecia essa, essa peça. E aí, enfim, é mais uma coisa assim, super especial nossa. É, falando ainda do coro, trouxe aqui uma coisa legal. Vocês lembram? Ah, que maneiro. Tá. E aí atrás tem o Gretz Loren, veio com a gente ano passado, o Loren semana que vem tá aí com a gente. É, foi gravado, né, pelo Bubi, querido, né, Rodolfo Zuckerman. A Regina ainda não estava, ia chegar pouco depois. Eu nem sonhava com. Chama-se, isso foi 85, então foi um pouco antes. Pô, que legal. Legal. Aí aqui tem o nome dos coristas na época. Gisela Campos Valadares, Luzia. Não me diga, a Guita era Gisela? Caramba!
Eu estava procurando a Guita aqui, não falei, cadê a Guita? Guita, jura? Não sabia. Para mim sempre foi Guita, Dona Guita. Dona Guita era uma figura, era uma super, super cantora, uma sumidade, assim, uma pessoa de um nível, e uma grande professora. E ela tinha uma cadeira dela no coro, era a cadeira dela. Uma figura, uma figura. Eu conheci o Chapeuzinho, ela dizia que sempre tinha que cobrir a cabeça. Que cantor sempre tem que cobrir a cabeça, que é o que protege de gripes e de coisas assim. E a Guita, a Dona Guita, foi a única pessoa que, antes de eu começar a estudar, já conseguiu entender mais ou menos como é que ia ser a minha voz. Porque a minha voz ela fica no meio, assim, nem não sou nem um barítono, né, de voz mais grave, nem um tenor de voz muito agudo. Ficou um pouco no meio. Aí ela falou: ah, você vai ser. E ela acertou. A única de toda a minha vida pré-estudo. Né, não foi tão longa assim, mas foram os anos. E aí eu trouxe aqui, eu escolhi uma faixa para a gente começar a ver. Além do maestro Fáter regendo nosso coro, a gente teve uma outra figura importante da música aqui no Brasil, que foi Eduardo Morelenbaum, filho do Henrique, irmão do Jaquinho Morelenbaum, que é super famoso, violoncelista e tal, e da Lúcia, que é clarinetista. Então, a família de músicos. E o Eduardo trabalhou aqui. E ele trabalhou com coros, fez um trabalho importante com coros. Não sei se só no Rio, mas no Rio sim, e não sei se fora, já não acompanhei. E ele escreveu alguns arranjos para o coro extremamente criativos, extremamente interessantes e geniais. Então, que transformam uma música aparente simples em uma coisa toda interessante. Então, eu trouxe uma aqui para a gente ver, que é um vai-rulo, que é aquele vai-rulo antigo, tradicional que a gente fazia. Gostei antes, tá? Gostou. Las oraciones de louvor contidas na Amidá. Não é tão fácil de achar quanto hoje em dia. Momento de meditação em silêncio sobre o significado Vai direto para das o orações de silêncio. louvor contidas na Amidá. Vai É muito moderno. Uma peça super antiga, super tradicional, e ele deu um movimento das escritas mais, também essa nossa, mais interessante, mais interessante que a gente tem também de escrita coral, é muito interessante. Então, vejam, assim, o Eduardo ficou pouco tempo. E além do Eduardo, a gente teve outras pessoas. A gente teve o Davi Korechandler, é um compositor, professor, foi professor da Unirio, e um cara importante da música aqui no Rio, no Brasil, que trabalhou aqui na área um tempo, e já de muito tempo. Quando é que não teve mais regente? Você chegou a pegar regente no coro?
Você já chegou, já regendo? Já chegou regendo? Eu cheguei, não tinha, vamos dizer assim, não colocar um dos políticos, mas não, dá para dois anos já não teve uma regência. Pois é, o coro tinha um maestro e tinha a organista. Antes da Regina era a Domitila, que tinha sido aluna do Hoffer. E aí a Regina, quando chegou, já assumiu, além de tocar no órgão de tubos, vocês já viram ela tocando. Não dá para imaginar o que sobra, né? As mãos, os pés, a Regina, os dentes. E aí, enfim, na minha opinião, assim, a época da Regina é a época de ouro, tanto do coro quanto da música na área como um todo, sem, de maneira alguma, fazer menos de quem estava antes, porque o nível sempre foi assim assombroso e maravilhoso, assim, só coisas boas a dizer. Só que a Regina é a Regina. Então, não adianta, não adianta, não adianta. Claro, o trabalho é uma continuidade, né? A gente não inventa nada, mas tem um toque, tem uma elegância, tem uma delicadeza, tem uma sensibilidade que a Regina trouxe que não tinha, ou que tinha menos, talvez. É, enfim. Uma outra coisa, assim, ainda para continuar nos discos. Isso aqui eu trouxe para mostrar. Conseguem ler? Tá, tô passando. Sionismo não é racismo. Um LP, 1975. Aqui tem o discurso do embaixador Chaim Herzog, na Assembleia Geral da ONU, em 10 de novembro de 1975. Eu estava, né, procurando coisas para mostrar a atividade. Achei isso, não podia deixar né, de trazer, porque parece que foi prensado. Pode, claro. Podia ter sido prensado ontem, enfim. Isso teve a ver com uma tentativa de uma resolução das Nações Unidas equiparando o sionismo a racismo, colonialismo. Foi, não sei, não fui ver a fundo o histórico disso, mas sei que os Estados Unidos certamente, de alguma maneira, segurou isso, mas houve em alguma comissão, isso foi aprovado e aí, enfim, aí tem esse disco que foi prensado aqui no... Oi? Não, tudo que eu estou mostrando aqui é da área, da biblioteca nossa aqui da área. É, e aí, assim, um outro disco interessante que eu achei, aí também para a gente sair um pouquinho da música religiosa, que é o seguinte, Lia Kamenetsky Engelländer, passar para vocês verem também. A Lia, uma cantora, né? E depois eu cheguei a cantar junto com ela quando ela cantava no coro israelita. Maravilhosa, maravilhosa, um CD prensado pelo Instituto Israelita Brasileiro de Cultura e Educação, que é um instituto que é responsável pelo Eliezer e pelo Coral Israelita. Não sei se por mais alguma coisa posso estar esquecendo agora. É, então, vocês veem, assim, havia uma vida cultural importante naquela época, em termos de música, teatro, e o coro israelita era um coro de concerto, de cantar peça de concerto no Teatro Municipal. Exato. É, e coristas da época me contam que eles iam para o coro para paquerar assim, as pessoas, né? Todo mundo jovem na época, que era o ambiente assim, legal. Assim. E aí, vou mostrar um pouquinho da Lia. Pode ser. Era do seu Chanimo, talvez, que todo mundo conhece. Um, dois, três. Esse agora.
Eu amei quando eu achei esse disco, ela já tinha partido. É muito emocionante, porque eu conheci, cantei com ela, eu lembro dela cantando uma canção Faradi, Saeno. Saeno, Saeno, ela me levaram, Saeno, li. E ela cantava lindo, mesmo bem velhinha, lindo, lindo, lindo. E, e aí foi um barato achar o disco e ouvir, assim, poder mostrar assim, para ele, falar, olha, ele poder ouvir, foi legal, foi legal. Aí, assim, nem só de músicas que vive da nossa biblioteca, tá? Cantos sefaradis, devidamente em francês, compiladas aqui pelo Léon Algazi, que é um grande, grande especialista. E aqui, por exemplo, foi onde a gente encontrou a Ketubá de Shavuot, sei quem estava no Lerman de Shavuot de 2022, que teve a primeira torta, o concurso de tortas de queijo. E aí a gente leu, eu e a Carla lemos essa Ketubá de Shavuot, que é um texto lindo. En el día, abaixó el Dio en Sinai y miríadas de malachim con él a dar la ley a su pueblo, casa de Israel, por mano de Moshe Rabbeinu, pastor fiel. No quiso abaixar sobre ningún monte alto, salvo en monte de Sinai, que se arrebaixó tanto, porque deprenda el hombre e tome lá Navá por manto. O texto é lindo, tá? Não vou ler ele inteiro agora, mas a gente tem no nosso repertório uma boa quantidade assim, de repertórios farabi, tanto litúrgico quanto não litúrgico, quanto para ocasiões de concerto e tal. Isso tem a ver um pouco, assim, se a gente vai pegar as origens da música da Reforma, lembra que eu falei que a ideia era tentar tornar congregacional, tornar participativo, possibilitar que as pessoas cantassem? Nas sinagogas de origem sefaradi, especialmente de origem portuguesa, espanhola, holandesa, isso já acontecia há muito tempo. Então a galera ia lá, atravessava a rua para ir lá ouvir o que estava rolando, e muitas dessas melodias que a gente conhece hoje, que fazem parte do nosso repertório, têm origem na tradição sefaradi. Querem um exemplo? Lechu neranena Adonai Naria Letsuri Sheinu Nekad Mafanav. Isso é uma melodia de origem faradi que está grafada no álbum do Lewandowski, porque houve esse movimento. Se a gente pega os manuais de Hazanut dessa época, século XIX, a gente tem inúmeras notações lá, rito português, versão faradi, versão portuguesa. Estava esse movimento já de pesquisa e de buscar exatamente formas mais participativas. Agora, sim, só para a gente encerrar, é, é, assim, queria trazer ou dois pedaços de duas obras, que são talvez obras mais contemporâneas. Uma delas não é tão contemporânea assim, apesar de ser, e foi composta pelo Davi Eliadef,
Lembra aquele Matovo? Matovo. Esse Matovo, a primeira parte, é um Matovo de um compositor, de Sola, que era uma dona lá, tá? Aí a CIP, em algum momento, fez um disco e pegou esse Adonolá e transformou no iniciozinho do Matovo. Só que só ia até a metade. Kiko Davi, que é um compositor prolífico, já compõe desde criança. O que ele fez? Compôs o resto. E é lindo, 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 lindo. Que é aquela parte. Composto aqui na área. Não tem data. Isso, o Davi já cantou isso. O Barmissa foi em 80, o Barmissa foi em 99. Em 88 já cantou isso. Então é uma coisa que devia ter pouco. Muito interessante. Parece que é uma obra só. Então, deixa livre. É uma coisa também feita na área, parte do nosso acervo. Depois ele fez o contrário, ele pegou as partes que já existiam e completou compondo nas pontas. Unificou com as pontas e um miolo no outro. Aí, assim, nessa linha de composições novas, cantadas e criadas aqui na área, para a gente encerrar, queria trazer talvez a mais recente edição do nosso acervo. A gente estreou no último sábado, foi composta agora há pouco, e é o que a gente. É quentinho, quentinho, quentinho. Foi composta agora. Foi de nada. Adivinha por quê? Tá bom. Adivinha o tempo todo, então agora? Então, no finalzinho do chão, você fazer o teste. E ele nem escreveu o nome dele, eu escrevi a lápis. Depois eu te digo, tá tudo direitinho. Agosto de 25. Então, tem um projeto, né, que a gente tá avançando, que é compor nova música, no Chico Haddad, para incrementar, não é para substituir. Né? As músicas elas não substituem umas às outras, né? Elas complementam. Né? Tem mais uma. E a gente já tem algumas coisas para sábado de manhã, e em breve, vamos ter a sexta-feira, e vamos seguindo assim. Então, um pedacinho. No meio Cadiz, tá? No Shacharit do Shabat, logo depois do Nishmat, do Shabat, aí vem o Cadiz.
Olha, eu falei uma outra aí. Tá sem letra escrita. Eu gosto de tocar, então, eu digo para você que eu vou, quando mais ele canta, mais eu vou ficar inventando aqui, gente. Porque a partitura que ele deu, Também tá assim, a parte do acompanhamento é dela. então, cada vez que ele cantar, vai só É diferente. Mas isso é legal, porque é vivo, né? Não é amarrado. É, assim como a gente tem essas coisas, né, que eu trouxe, eu poderia ter trazido outras. Tá? Então, só para dizer que esse é um gostinho do tesouro que a gente tem na nossa biblioteca, que, de certa forma, são livros que cantam, são músicas que contam histórias, e a gente vai seguindo. E, enfim, em outra oportunidade, a gente pega um volume 2 para seguir com tanta coisa bonita que a gente tem. Vamos ouvir o chofar juntos, já que já é Lula, está chegando. Boa lembrança, maravilha, maravilha. Pode ouvir. É isso aí, uma canção de Beethoven, a Shammai Messaprim. Os céus proclamam a glória do Deus, um texto lindo. E foi feita uma versão, eu não sei se foi feito aqui ou se já veio com os imigrantes, possivelmente, cantando Ludwig van no Erva Rosh Hashanah, depois do Kiddush, como uma canção festiva. E era linda. Deu saudade do Shammai agora. Era linda. Olha, que legal. Legal, que legal. É uma peça escrita originalmente para solo e piano, mas que virou uma peça organista e coral magnífica. A gente pegou assim, por muito tempo. Ah, sim, sim. Então, o Chofar está saindo do armário hoje. Essa é começando a luta. Pessoal, boa noite. Obrigado por terem vindo. E até a próxima. Obrigado, André. Obrigado. É. Obrigado, André. Muito obrigado, tá? Mesmo à distância, muito bom conteúdo, maravilhoso. Um grande abraço, Regina. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bom. Falando de ter gravado tudo e for entrar, fazer parte 2, mas tem toda uma história que já falou. É isso, tá certo. Fala comigo. Já falou, ela bem suída, partiu. Então,